Olá, meus irmãos, passando neste domingo, dia 8 de outubro, 20º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho meditado, esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 21, versículo do 33 ao 43. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre, e tendo-a arrendada a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, matemo-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o senhor da vinha, que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou: nunca lestes nas Escrituras? A pedra rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular, isto é, obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo: será tirado de vós o reino de Deus e será dado a um povo que produzirá os frutos dele. Pessoal, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Esse 20º domingo do tempo comum, nós tivemos na primeira leitura Isaías capítulo 5, versículo do 1 ao 7. Também na segunda leitura Filipenses capítulo 4, versículo do 6 ao 9. A vinha é uma espécie de horta bem cultivada, onde se plantava e se extraía o sustento básico para a família. Então, patrimônio dos israelitas, lugar de descanso dos antepassados, fator essencial para a ligação com o clã familiar. Então, na leitura, apesar dos grandes esforços, o dono acaba tendo uma desilusão. A vinha só produziu uvas azedas. Identificando-a com a casa de Israel, e o proprietário, como o senhor da parábola, adquire sentido e reflete a própria história do povo eleito. São Paulo apóstolo, na conclusão da sua carta aos Filipenses, se despede desejando a paz. Será essa paz profunda consigo, com o outro, com Deus e com a natureza, que libertará os filipenses de toda ansiedade. Libertou ele e liberta nós também. São Paulo quer que os destinatários da carta se mantenham em expectativa, felizes, mas não acomodados. E a parábola da vinha tem origem no conflito entre Jesus e os dirigentes judeus, dos religiosos judeus. E essa parábola adquire ainda mais significado depois do ano 70, quando houve a destruição do templo. Então a parábola, com fina ironia, conta a história do povo eleito, vivendo aquela transição da antiga para a nova aliança. Então os líderes de Israel não cultivaram bem a vinha. Ao contrário, apropriaram-se dela e exploraram o povo, além de matar o filho. O filho é Jesus. E tiram para fora da cidade. Você tira de Jerusalém
e leva lá no Monte da Caveira para matar Jesus na cruz, porque ele atrapalhava os seus planos. O herdeiro é assassinado fora da vinha, como Jesus fora de Jerusalém. O poder dos vinhateiros passou agora para a mão dos discípulos de Jesus. Então, a antiga aliança, então vai até aí a transição, já é o profeta São João Batista, não é verdade? E o sumo sacerdote, toda aquela estrutura já estava praticamente esvaziada dos seus poderes espirituais, né? Mas numa clara transição. E realmente no ano 70, então é o fim, e tudo aquilo já foi automaticamente já passado para a igreja. Então o novo povo de Deus é a igreja, não é verdade? Depois da noite vem o dia, depois do velho vem o novo, naturalmente. Então essa parábola então tem essa fina ironia e deixa bem claro que os líderes de Israel não cultivaram bem a vinha. O herdeiro é assassinado então fora da vinha. Nós vemos também que a parábola tem como base a realidade da Galileia, onde as propriedades foram sendo concentradas nas mãos dos poderosos. A situação dos arrendatários era muito instável, pois, além de todos os impostos, devia pagar uma porcentagem ao dono da terra. Muitas vezes o que sobrava mal dava para o sustento da família. A parábola explica o desprezo do povo eleito em relação a Jesus e a entrega do reino à igreja nascente. A resposta de Deus a esse desprezo é a ressurreição de Jesus, transformando a pedra rejeitada pelos arquitetos agora em pedra angular, ou seja, a pedra que dá a direção do caminho, que é o próprio Cristo. Então, a parábola tem um sentido eclesial também. Seu nascimento, sua ruptura com o judaísmo, uma exortação às comunidades para que produzam muitos frutos. Daí se entende o envio dos discípulos a todos os povos, já que o povo eleito desprezou o convite de acolher o reino. Para refletir no dia de hoje, quais os sinais da presença do reino de nosso Senhor hoje? Quais são os sinais? Os santos da igreja, a minha vida, a nossa vida em comunidade, nossos bispos, nossos padres, nosso Brasil, enfim, são sinais do reino? Se não são, deveriam ser. E se é, então devemos continuar a imitar a Cristo. Boa reflexão para todos no dia de hoje. Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo. Afirmar como em Isaías 5:7: vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.